Texto de Deuteronômio 8, verso 2, diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Vejam como é importante esse momento. O povo de Deus, o povo hebreu, havia sido libertado por Deus depois de 430 anos lá no Egito, a maior parte desse tempo em escravidão. Deus entrou lá na liderança de Moisés, com mão forte, braço estendido, pragas, poder de Deus operando grandiosamente. Deus quebrou a força de Faraó e libertou o povo de Israel. E então eles atravessaram o Mar Vermelho, aquela grande vitória. E então começaram a atravessar o deserto, e eles estavam andando para a terra prometida. Alguém diz que em algumas poucas semanas andando, eles poderiam ter chegado à terra prometida, a terra que mana leite e mel, lá do outro lado do Jordão. Em poucas semanas poderiam ter chegado lá. Mas quanto tempo eles levaram? 40 anos, ouviu aqui? 40 anos para atravessar aquele trecho, que eles podiam andar em poucas semanas. 40 anos. E Deus está dizendo: o deserto, que vocês ficaram 40 anos, tem uma função. O deserto tem uma função. E qual é a função do deserto? A função do deserto, Deus diz: e te lembrarás de que eu te fiz permanecer, andar, te conduzir no caminho pelo deserto, para te humilhar, para te humilhar, e para saber o que estava no teu coração. Está passando pelo deserto, irmão? Sabe qual é o propósito de Deus? Ele quer provar o que está no teu coração. Porque se você não passar por essa prova do coração, não está preparado para entrar na terra prometida. Eu quero começar com uma história bem conhecida do Novo Testamento. A história do filho pródigo. A parábola que o Senhor Jesus contou do filho pródigo. Um pai que tinha 2 filhos. O mais novo disse para o pai: pai, eu quero a minha parte da fazenda, da minha herança. E o pai repartiu a herança. E ele pegou a sua parte, saiu, foi para uma terra longínqua, desperdiçar toda a sua herança com as prostitutas, com os vícios, com as bebidas, com as orgias, e desperdiçou tudo. Geralmente a gente presta atenção nesse filho mais novo e a gente o critica pela sua atitude. Muitos anos mais tarde, esse moço voltou para casa. E quando esse moço voltou para casa, o pai amoroso, coração cheio da graça, o recebeu com alegria. E o pai fez uma festa, contratou banda, contratou o ministério de dança, contratou banquete, matou o bezerro cevado, mandou trazer roupa nova para ele, anel para botar no seu dedo, alparcas, sandálias novas nos seus pés. E aí tinha um filho mais velho, que durante toda a vida, eu não sei que idade tinha esse moço, mas durante toda a vida, ele havia servido ao seu pai, ele foi obediente, nunca desobedeceu um dos mandamentos do seu pai. E esse filho mais velho estava no campo, trabalhando. Quando ele voltou, ele percebeu que havia festa na casa. Então ele chamou um dos servos da casa e perguntou: o que está acontecendo aí? E aquele servo da casa disse: olha, foi o teu irmão mais novo, que tinha saído de casa, ele voltou, e o teu pai está tão feliz que ele mandou fazer essa festa, e por isso essas danças, por isso tudo que está acontecendo aí, por isso toda essa comida, toda essa maravilha. E o Senhor Jesus diz que aquele moço, que sempre tinha sido tão obediente aparentemente ao seu pai, aquele moço que sempre parecia ter sido tão fiel ao seu pai, começou a reclamar e a lamuriar. Ele disse: ele não merece isso, esse meu irmão não merece.
E o pai saiu de casa e veio: meu filho, entre, participe da festa. E ele dizia: mas pai, eu te servi a vida toda, eu te servi de todo o meu coração, eu te servi a vida toda, eu nunca transgredi um dos teus mandamentos, tu nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos, agora vem esse aí e tu fazes isso. Sabe, quando as coisas não correm do jeito que a gente quer, revela-se o que de fato está no coração da gente. Alguém pode ficar 40, 50 anos na igreja e nunca ser disciplinado. Todo mundo olha essa vida bonitinha, lindinho. Alguém pode ficar a vida toda na igreja e dizer: olha, a minha ficha é mais antiga, eu sou o membro mais antigo da igreja, ou um dos mais antigos, eu vi muitas coisas nessa igreja, eu passei por muitas gerações. Mas um dia, quando as coisas não vão do jeito que aquela pessoa esperava, o que realmente estava dentro do seu coração é revelado. E este é o teste do coração. E é este teste que Deus nos submete. E eu quero fazer algumas afirmações a partir desse texto, porque o que me impressiona nesse texto é exatamente essa expressão: para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os meus mandamentos ou não. A primeira afirmação é que ninguém está preparado para entrar no céu, na terra prometida, se não tiver passado pelo deserto. Ninguém. Assim como ninguém está preparado para entrar no céu sem ter sido transformado pelo poder de Jesus. Ninguém está preparado para ter fartura se não tiver passado pela privação. Já viu isso? É o teste do coração. Ninguém está preparado para a honra se não tiver sido humilhado. Ninguém está preparado para ter poder nas mãos se não tiver aprendido a submissão. Ninguém está preparado para a fama se não tiver experimentado a obscuridade. É nessas situações adversas, é nesses desertos da vida que nós passamos pelo teste do coração. E o motivo porque muita gente chega à fama ou ao poder e se desorienta na vida, exatamente porque essas pessoas chegaram a algum lugar ou alguma situação na vida sem terem passado antes pelo teste do coração. Eu diria até: ninguém está preparado para desfrutar a verdadeira alegria se não tiver passado pela verdadeira provação. Porque só sabe o que é a verdadeira alegria aquele que passou pela aflição, pela angústia, e que, restaurado por Deus, celebra para a glória dele a alegria que o Senhor agora colocou no seu coração. Amém, irmão? Ninguém está preparado para entrar na terra prometida se não tiver passado pelo deserto. Você está passando pelo deserto da sua vida, há situações angustiantes, aflitivas, há situações adversas. Eu lhe digo o seguinte: Deus tem um propósito neste deserto. Ele vai levar você à terra prometida, diga amém. Ele vai levar você à terra prometida, mas você tem que passar pelo deserto antes, porque senão você nem valor daria à terra prometida. Ele vai levar você à terra que mana leite e mel, mas você tem que passar pelo deserto antes. Você tem que passar pela prova do coração, porque alguém que entre na terra que mana leite e mel, sem o coração realmente provado por Deus, não dá a garantia de que vai servir ao Senhor lá em Canaã. E esse foi o problema do povo de Israel. Esse foi o problema do povo de Israel. Esse era o temor de Deus, ser esquecido pelo seu povo. E daqui a pouco nós vamos ver isso. A segunda afirmação é que o melhor ou o pior daquilo que está dentro de cada um de nós
só se extrai através de processos extremamente dolorosos. O melhor ou o pior daquilo que está dentro de nós só se extrai através de processos extremamente dolorosos. Nós não somos muito fáceis de expormos o que está no nosso coração. Nós vivemos uma sociedade de aparências. Nós vivemos dissimulando. Nós vimos a igreja e definimos um limite para nos emocionarmos, é verdade ou não é? E quando o Espírito Santo de Deus vai tocando muito mais fundo na gente, a gente já começa a se encolher e se recolher, porque a gente diz, não, eu não posso chorar, eu não posso me quebrantar, eu não posso fazer fiasco aqui. Mas o Espírito Santo de Deus está falando, Ele está quebrantando, Ele está mostrando o pecado, Ele está te ferindo, está te machucando, Ele está te tratando. E meus senhores, eu vou dizer, meus irmãos e irmãs, se eu vier ao culto e não for tratado por Deus, então alguma coisa faltou na minha experiência de culto. Se eu vier ao culto e Deus não me confrontar, então alguma coisa faltou na minha experiência com Deus. Se eu me colocar em oração e a minha vida não for confrontada e o Espírito Santo não me constranger e alguma coisa profunda não acontecer, se eu não for confrontado nas minhas mazelas, nos meus pecados, nas minhas indignidades, faltou alguma coisa na minha experiência com Deus. Chega desse evangelho de superficialidades. Chega desse evangelho em que a gente vem, assiste a um culto e sai tudo mil maravilhas, tudo bem, e a gente não foi tocado, não se constrangeu, não se quebrantou, não chorou os pecados, não chorou as mazelas. A gente precisa desse evangelho em que o que está dentro do coração da gente seja espremido. Amém, irmão? O que está, é só assim que há esperança. É só assim que há esperança de cura. É só assim que há esperança de salvação. É só assim que há esperança de restauração. O melhor ou o pior que está dentro do nosso coração só se revela através de processos extremamente dolorosos. E não é só no culto que Deus faz isso. Ele faz no dia a dia da vida. Ele faz quando às vezes você é humilhado numa circunstância lá, quando você é humilhado publicamente. Deus está tratando de você. Ele faz muitas vezes quando você passa pela dor da enfermidade. Deus está tratando de você. Ele faz muitas vezes quando você se frustra em alguma situação profissional. Ele está tratando de você. Ele quer ver o que está dentro do seu coração, para ver se você tem o compromisso de andar nos mandamentos dele ou não. E para ver se você está preparado para a bênção da terra prometida. Para ver se você está preparado para as alegrias da vida abundante. Aí sim você vai experimentar as alegrias da vida abundante. A terceira afirmação é que o mais importante do que Deus tem planejado para os seus filhos não é o que vamos ter, não é o que vamos possuir, não é o que vamos desfrutar, mas sim o que vamos ser. O mais importante do que Deus tem para os seus filhos não é o que nós vamos ter, não é o que vamos possuir, não é o que vamos desfrutar, mas sim o que vamos ser. Aleluia! A glória! A nossa ênfase no céu muitas vezes está no que vamos ter no céu. Ruas de ouro, alegrias, maravilhas, e frequentemente nós não enfatizamos o que nós vamos ser no céu. Amém, irmão? E o que nós vamos ser no céu é fruto desse trabalho que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida, neste deserto que estamos atravessando. Então, a glória do céu, muito mais do que aquilo que vamos ter, é aquilo que nós vamos ser. Porque a Bíblia diz que então seremos como Ele é. Amém? Então seremos semelhantes a Ele, diz a palavra. Amém, irmão? Essa é a glória do céu, que eu vou ser como meu Senhor, porque eu fui treinado no deserto, porque eu fui tratado
tratado nessa caminhada aqui na terra, porque Deus tratou da minha vida, porque Ele averiguou o que estava no meu coração, e Ele tratou do meu coração enquanto aqui. Portanto, a nossa oração há de ser: Senhor, trabalha na minha vida, para que quando eu entrar nos céus, eu possa desfrutar da glória dos céus, como de fato, na plenitude de tudo que o Senhor tem, do galardão que o Senhor tem para a minha vida. Amém, querido? Quarta afirmação que eu quero fazer é que o mais importante em nossa relação com Deus nesta vida refere-se àquilo que Ele está fazendo que nós nos tornemos. Mais importante é o que Deus está fazendo que você se torne. Talvez você não tenha tudo que você tem pedido a Deus, mas se você tiver isso, que Deus esteja fazendo de você uma pessoa melhor, transformada, mais amorosa para com Ele, então essa é a grande bênção de tudo o que você precisa do Senhor. Eu creio que esse texto de Deuteronômio explica muitas coisas na nossa vida, muitas coisas. Eu creio que esse texto de Deuteronômio mostra a sequência da ação de Deus na vida daqueles que Ele salvou. Egito, deserto, terra prometida. Egito, deserto, terra prometida. Deus nos liberta da escravidão do Egito, do pecado. Deus nos leva para o deserto, às vezes 40 anos, às vezes mais, para nos treinar, para nos levar à terra prometida. E nesse caso aqui eu quero, sim, colocar como vida abundante e ainda o céu. Deserto é caminho. O texto diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos. E caminho é processo, é um dia atrás do outro, é um passo atrás do outro, é uma experiência atrás da outra, é caminho, é processo, para saber o que estava no teu coração. A maneira como reagimos diante das provações do deserto da vida revela o que está em nosso coração. Deus quer revelar o que está em nosso coração para tratar disso, nos preparar para a vida abundante. Como você reage quando Deus parece que está se demorando a agir? Como você reage quando Deus parece que está se demorando a agir? Lembra do povo de Israel? Alguns dias, 2 meses talvez, depois que eles saíram da escravidão do Egito, Moisés subiu ao monte Sinai para receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Ele passou 40 dias e 40 noites lá em cima, e quando ele desceu e chegou assim na beirada do monte, ele viu o povo de Israel todo dançando, comendo, festejando, e eles estavam dançando ao redor de um bezerro de ouro. Qual foi o argumento deles? Eles disseram: olha, esse Moisés subiu já tem 40 dias, está demorando demais. A gente acha que ele não vai voltar mais. Vamos fazer um Deus para nós. E eles não passaram no teste do coração. De toda aquela geração que saiu do Egito, só 2 entraram na terra prometida: Josué e Calebe. Só 2 entraram na terra prometida. O livro de Deuteronômio são 3 discursos ou 3 sermões que Moisés fez no final da peregrinação, já no dia em que ele ia subir ao cume de Nebo para olhar a terra prometida. Ele também não entrou na terra prometida, ele só viu a terra de longe, do outro lado do Rio Jordão. E ele então fez esses 3 discursos para se despedir do povo de Israel. Um livro magnífico, o livro de Deuteronômio, tremendo esse livro de Deuteronômio, porque o receio de Deus, de Moisés, era o seguinte: que quando o povo entrasse na terra prometida, se esquecesse de Deus. Quando o povo entrasse na terra prometida, se esquecesse de Deus. E eu creio que não há coisa que mais entristeça o coração de Deus do que quando a gente se esquece dele. Eu creio que esse é o maior temor do coração de Deus, é que nos esqueçamos dele. Por isso que ele diz: lembra-te.
E se você ler todo o livro de Deuteronômio, você vai ver que uma das expressões mais usadas é esta: lembra-te, lembra-te, lembra-te. Como você reagiria, ou como você reage quando as situações da vida não acontecem como você esperava? Por exemplo, se vocês chegam a um lugar como eles chegaram, a Mara, as águas são amargas, eles começaram a reclamar, e eles disseram: nós queremos voltar para o Egito. Quantas vezes acontece isso na nossa experiência pessoal, né? A vida não é aquilo que a gente estava esperando. O cristão, ele se converte e aí, depois de algum tempo, ele pede a Deus alguma coisa e a coisa não acontece como ele pediu, e ele diz assim: mas para que eu me converti? Para viver uma vida desse jeito? Eu preferia a minha vida antiga, pelo menos lá eu tinha liberdade para fazer o que queria. E quantas vezes esse sentimento sobe ao coração das pessoas? Deus quer tirar os ídolos do nosso coração e quer colocar a presença viva dele. Deus quer tirar o Egito do seu coração e quer colocar a terra prometida. Como você reage quando Deus lhe dá o que você acha, ou quando Deus não lhe dá o que você acha que tinha o direito de receber? Eu tenho ouvido muito em pregação de evangelho hoje em dia, a palavra direito. Eu tenho direito, nós temos o direito. Esse direito só nos é dado pela graça de Jesus. Esse direito não é nosso, nós não merecemos, é só pela graça de Jesus. Mas às vezes nós nos tornamos como que clientes e cobramos de Deus o direito de coisas às quais nós não temos o direito. E quando o povo estava com fome, Deus mandou o maná, aquele pão que caiu do céu, lembram? E eles comeram maná alguns dias, depois disseram: mas esse negócio é tão enjoado. Deus não podia mandar um negócio melhor? Eles estavam indo para a terra que manava leite e mel, mas tinham que passar pelo teste do coração. E quando você passa pelo teste do coração, às vezes você tem que comer um pão que não é o melhor pão do mundo, porque Deus está querendo testar qual é o sentimento do seu coração. E se você comer esse pão que não é o melhor pão do mundo, com um sentimento de gratidão no seu coração, Deus sabe que você pode entrar na terra prometida e comer o melhor pão do mundo, porque você vai celebrar de alegria pelo melhor pão do mundo. Amém? Mas se você come aquele pão que não é o melhor pão do mundo, que é o maná lá do deserto, com reclamação e lamúria, é bem provável que quando você chegar na terra prometida, aquelas frutas gostosas todas, todo aquele pão gostoso, aquele trigo, aquela cevada, você vai reclamar e você vai dizer: mas só isso aqui? Porque o seu coração não estava inclinado para a gratidão, não estava inclinado para a gratidão, não estava inclinado para reconhecer a misericórdia e a bênção do Senhor. Como você reage quando tem de submeter-se a pessoas cuja autoridade você questiona? Aconteceu isso no deserto também, e o povo não queria se submeter a Moisés, e Deus então mandou abrir um buraco no céu, no chão, e então Coré, Datã, Abirão e mais centenas de homens e mulheres foram afundados com as suas famílias, porque não se submeteram à autoridade espiritual em suas vidas. Deus quer tirar a rebelião do nosso coração, e Ele quer colocar um sentimento de submissão. O deserto foi a forma de Deus marcar a memória do seu povo. Te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, e para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. O teste do coração. Ninguém entra no céu se não tiver passado pelo teste do coração. E hoje, Deus quer que você reflita a respeito disso. Você tem passado pelo teste do coração? O que é que Deus tem encontrado no seu coração? Há no seu coração, de fato, a inclinação para seguir os mandamentos de Deus? Há no seu coração um sentimento de gratidão?
Há no seu coração um sentimento de louvor. Há no seu coração um sentimento de fé, de confiança, de compromisso. Há no seu coração um sentimento de celebração do Senhor. Eu quero terminar, porque preciso terminar, com versículos 11 e seguintes, em que diz assim: guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido, estando farto e havendo edificado casas, e habitando-as, se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, e de escorpiões, e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, e para te provar, e para no fim te fazer bem. Amém? Eu fico com essa palavra consoladora hoje. Para te humilhar e te provar, e para no fim te fazer bem. Olha o propósito de Deus aqui. No fim te fazer bem. Todo o deserto, todo esse teste do coração, tem um propósito no coração de Deus. No fim, Ele vai te fazer bem, se tu passares pelo teste do coração.